Olá, eu sou o Cadu e eu sou aluno do primeiro ano do ensino médio. Eu tô fazendo esse vídeo para a Semana Cultural da nossa escola. Durante a semana, nós vamos ver diversas apresentações de diversas turmas, incluindo a minha, mas neste vídeo específico nós iremos focar na literatura brasileira, mais especificamente ainda no começo dela. Neste vídeo, iremos comentar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento escrito sobre e no Brasil, logo sendo considerado o pontapé inicial para a literatura brasileira. Eu vou repetir isso no final do vídeo também, mas eu quero deixar bem claro que caso você tenha interesse em ler a carta, vá e leia ela, porque ela é muito interessante. Pode procurar, pode pesquisar, ela tem gratuitamente disponível na internet. E tem livros também que tu pode comprar que explicam ela, porque ela tá em um português muito antigo, então pode ser muito difícil de ler ela sozinho, só tu e Deus. Então é muito mais fácil ter um livro ali que explica ela pra ti. Ela ainda é muito interessante caso você tenha interesse em história, principalmente na história do país, ela é um tesouro pra ti, porque ela é rica em detalhes, é muito gratificante ver aquela época através dos olhos de quem realmente esteve ali na hora que tudo aconteceu. Mas enfim, eu tô enrolando, já falei demais, vamos pro vídeo. A Carta de Pero Vaz é um documento escrito por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal da época, Dom Manuel I. A carta tem como intuito relatar ao rei os acontecimentos que se passaram nos dias de descobrimento das terras brasileiras. Um dos fatos mais curiosos desta carta é que na verdade Pero Vaz não estava encarregado de escrevê-la. Na verdade, ele estava indo nessa viagem como um contador. E não se sabe até hoje o porquê que ele decidiu escrever essa carta. O que se sabe é que seu genro estava preso na ilha de São Tomé, uma ilha horrível que inclusive muitas crianças judias foram enviadas durante a grande perseguição aos judeus no reinado de Dom João II. Muitos acreditam ser este o motivo pelo qual ele decidiu escrever a carta, por causa do jeito que ele termina o documento. E, pois que, senhor, é certo que assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé Jorge do Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. A carta descreve apenas um pouco do que se antecedeu à chegada dos portugueses em terra, coisa que Pero Vaz deixa claro ser proposital ao contar ao rei que não tem muitos conhecimentos marítimos, que deixarei isso para os capitães. Da marinhagem e singaduras do caminho não darei aqui conta a vossa Alteza, porque eu não saberei fazer e os pilotos devem ter esse cuidado. A carta realmente começa quando os portugueses chegam em terra firme, onde Pero Vaz descreve os índios que receberam eles, inclusive suas aparências. Aliás, Pero Vaz descreve uma característica física muito semelhante à prática do botoque, uma prática utilizada até os dias de hoje entre algumas tribos indígenas, que representa a tradição, cultura e religião deles. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metido por eles um osso branco de comprimento de uma mão travessa e de grossura de um fuso de algodão e agudo na ponta como furador. Nenhum dos lados se atacou. Ao invés disso, fizeram sinais com as mãos, indicando que ali não havia intenção de confronto. Pedro Álvares Cabral levou 2 indígenas para dentro de sua nau. E uma coisa interessante de se ler na carta é que, como os indígenas e os portugueses não compartilhavam da mesma língua, a comunicação deles era puramente gestual. A carta descreve como um dos indígenas, ao ver o colar de ouro de Pedro Álvares Cabral, aponta para ele e depois aponta para a terra, indicando que ali havia ouro, e fazendo a mesma coisa depois ao ver um castiçal de prata, indicando que ali também havia prata. De acordo com a carta, os indígenas e os portugueses possuíam uma relação de puro fascínio e curiosidade no início, tanto que os indígenas chegaram a se acostumar com a presença dos portugueses, coisa que não podia ser dita aos portugueses com os indígenas. A carta acabaria por ser esquecida e apenas descoberta em fevereiro de 1773 em Lisboa, pelo guarda-mor José Seabra da Silva. Porém, o documento seria apenas publicado em 1817 pelo padre Aires de Casal. Inclusive, ao publicá-la, o padre fez questão de censurar as partes da carta que descreviam os corpos dos indígenas, provavelmente por achar os versos indecentes. A Carta de Pero Vaz é um dos primeiríssimos documentos escritos no Brasil, e por isso ela carrega o peso de ser o início da história literária brasileira. E não só pelo momento em que ela foi escrita,
mas também pela qualidade em que ela foi escrita. Ela tem detalhes riquíssimos que só alguém que realmente esteve lá poderia escrever. Além dela ter uma escrita simples, para a época, obviamente, que faz ser fácil realmente seguir a linha de raciocínio que Pero Vaz tinha no momento em que ele estava escrevendo a carta. Agora irei repetir aquilo que eu falei no início do vídeo. Se esse vídeo despertou algum tipo de interesse em ti, vá dar uma chance para a carta. Leia a carta. Realmente é muito interessante de ver, porque muito se fala desse momento da história em que os portugueses chegaram no Brasil, mas pouco se tem sobre realmente como foi a chegada dos portugueses no Brasil. Não, a gente não tem muito ponto de vista de alguém que realmente esteve lá. E a carta de Pero Vaz é um dos poucos resquícios dessa parte da história que a gente tem. Mas é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e boa semana cultural.